Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Eu sou o professor João Cunha e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. É um livro bastante consagrado. E aí, só lembrando que a ideia desses vídeos não é antecipar elementos do enredo muito marcantes para vocês, resumir a obra, né, ou fazer uma espécie de síntese para você estudar para o vestibular, mas contar um pouco sobre obras consagradas e começar a leitura dessas obras com você, para que você se estimule, se interesse e possa seguir sozinho a sua leitura. Tá? Dom Casmurro é uma obra que está naquela tríade, né, naqueles três obras mais marcantes do auge do realismo machadiano. Ela é uma obra que é publicada em Paris, na verdade, em 1899, e chega aos leitores brasileiros em 1900. Nesse momento, o Machado de Assis já é um escritor bastante consagrado na literatura brasileira. Ele já tinha publicado, né, antes de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura o realismo brasileiro em 1881, e poucos anos depois, Quincas Borba, né, que é uma espécie de continuação, não exatamente uma continuação, quase um spin-off, como se diz hoje nas séries, quando um personagem no livro ganha vida em uma obra própria, uma série própria. É o caso do personagem Quincas Borba, que sai do Memórias Póstumas e vai para o Quincas Borba, né, em si. Bom, o Dom Casmurro guarda semelhanças muito marcantes com Memórias Póstumas, a maior delas, o narrador, né? A gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurando o realismo brasileiro, rompendo com uma tradição dentro da literatura realista do período, a literatura realista europeia, de um narrador em terceira pessoa, onisciente, que adota uma postura mais distanciada, muito descritiva, tentando criar uma sensação de neutralidade em relação ao que está sendo contado, para trazer a ideia de uma perspectiva científica, uma perspectiva mais realista, né, dentro do que eles consideravam a arte realista. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem narra é o Brás Cubas, já depois da morte, certo? Que é uma imensa inovação aí. E se você quiser estudar um pouquinho dessa obra, você vai se impressionar com o quanto o Machado é inovador nela. Mas tem um narrador em primeira pessoa que, ao mesmo tempo que dissimula suas intenções e tenta enganar o leitor, convencer o leitor, enfim, de determinados posicionamentos, ludibriá-lo, manipulá-lo, ele acaba se revelando seus grandes defeitos, enfim, sua falta de caráter e tudo mais que a gente possa pensar de crítico em relação a essa figura, que é um membro da elite carioca, certo? Do período, do século XIX. Ele trabalha, em geral, ali na transição da primeira metade para a segunda metade do século XIX. E aqui no Dom Casmurro a gente tem a mesma coisa, tá? Não o narrador que já morreu, o protagonista, o Bentinho, o apelidado de Dom Casmurro, como vocês vão ver logo no primeiro capítulo, ele vai passar sua infância, parte da sua juventude, na transição da primeira metade para a segunda metade do século XIX, mas já mais próximo do final da sua vida, com a idade mais avançada, relata suas memórias que retomam determinados acontecimentos que começam na sua infância. Tá? E aí eu não vou trazer mais coisas para não dar spoilers, não antecipar e não estragar as surpresas do livro. Mas o que a gente tem de semelhante, então, é esse narrador em primeira pessoa, uma narrativa memorialística, que recobra uma trajetória do protagonista do seu passado e ao longo da sua vida, e esse narrador protagonista também é um membro da elite carioca, muito perspicaz no seu discurso e também marcadamente manipulador, ou enfim, vamos aos pouquinhos conhecer esse narrador tão interessante, que é o Dom Casmurro. Tá? O livro começa com o capítulo primeiro, intitulado Do Título. E não se espantem que Machado de Assis gosta de capítulos curtos. Tá? Esse capítulo é especialmente curto, certo? Há outros ainda menores nesse livro, que caberiam em uma única tela aqui nessa projeção, mas alguns capítulos são um pouquinho maiores, mas não tão longos. Eu vou ler o primeiro capítulo e o segundo capítulo para vocês. Tá? Capítulo primeiro, do título.
Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, um bairro um pouco mais afastado do centro do Rio, claro, estamos pensando aí na metade no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, onde fica o Engenhão, o estádio do Engenhão, certo? Naquele período, um bairro ainda ocupado por chácaras, propriedades quase rurais de membros da elite carioca, que em geral também tinham casas na região mais urbanizada, ou propriedades nas regiões mais urbanizadas no centro do Rio. Não liguem para minha cachorra aqui, latindo aqui do lado, tá? Enfim, ela daqui a pouco se acalma. Uma noite destas, vindo da cidade, do centro da cidade do Rio, para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central, né, já via férrea do Rio de Janeiro, trem da Central, Central do Brasil, um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi ele fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava moado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me, apelidando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram um curso ao alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Então, estava voltando no trem, né? Encontra um conhecido do bairro, mas, enfim, pouco conhecido, de vista e de chapéu, e o chapéu no século XIX era um marcador social, então, quer dizer, eu sei a qual esfera social ele pertence, e eles falaram de assuntos aleatórios, sabe? Aquele papo ah, nossa, choveu hoje, tá frio, né? Ai, nossa, você viu o ministro? Tem mais assuntos meio superficiais. E aí o cara começa a recitar versos para ele, né? Talvez identificando nele uma figura de prestígio, alguém intelectualizado. Só que o nosso narrador, né, estava cansado e quando o cara está recitando seus versos, ele dá aquelas pescadas, aquela piscadona e dá uma dormida. E aí quando ele percebe que o cara parou de ler, ele fala, continue. E aí o cara fala que acabou. Ele, obviamente, não ouviu nada dos versos, dormiu no meio da leitura. E aí fala, são muito bonitos. Né? A gente já nota aqui um teor meio cômico ligado à ironia machadiana. Né? O narrador podia dizer, é, disse que eram muito bonitos para agradá-lo, mas, na verdade, não tinha ouvido nada. Ele deixa no ar, deixa você entender que ele estava mentindo, né? Enfim, ao dizer para o cara que os versos eram muito bonitos, são muito bonitos. Aí o cara faz o gesto como se fosse tirar do bolso os versos para continuar lendo, mas ele estava moado, estava muito triste, e aí começou a espalhar pela vizinhança, né, nomes feios, começou a xingar o Bentinho, apelidando-o de Dom Casmurro, certo? E aí, pelo que ele conta, o apelido pega entre os vizinhos, porque ele era um cara meio fechadão, vivia mais recluso, e aí ele não, o apelido acabou pegando. Contei a anedota a alguns amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que dispenso do teatro amanhã. Vem e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Então, notem que ele vai, né, ressaltando que ele contou essa história a alguns amigos da cidade, que esses amigos, por graça, por provocação, escrevem bilhetes ou falam com ele usando esse apelido, mas notem que ele parece ser uma pessoa muito querida. Né? As pessoas chamam ele para jantar, querem tirar ele de casa, a casa dele é tratada como uma caverna, onde ele se esconde, né? E aí provocam ele e falam, não, vem dormir aqui no centro da cidade, não, vem para Petrópolis, tal, o instigando a ter uma vida social um pouco mais ativa. Não consulte dicionário, Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Então, se você for procurar Casmurro no dicionário, vai ter um sentido, e ele está falando, não, aqui, Casmurro era só porque eu era um cara calado, quietão, não porque eu era rabugento, ranzinza, chato, sabe? Mas só porque eu era um cara da minha, que eu não gostava muito de interagir com as pessoas. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Então, como ele era uma pessoa rica e tal, para tentar tratá-lo como uma figura snob, meio metida, passaram a chamar de Dom, né? Pronome de tratamento que se usa, né, para você se referir a pessoas importantes, Dom Pedro I, Dom João VI, certo? Nesse caso, Dom Casmurro. E aí ele fala, bom, comecei a receber esse apelido, comecei a ser ofendido, provocado, só porque eu cochilei. Aí ele assume que, de fato, ele cochilou, né, enquanto o cara lia os versos, né, enquanto o vizinho do trem lá lia os versos. Também não achei o melhor título para a minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. Com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua.
Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Aqui a gente já percebe uma outra semelhança entre o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas das Cubas, que é a questão da metalinguagem, né? Quer dizer, seus narradores não só estão enfim, falando das suas memórias e tudo mais, mas admitem que estão escrevendo um livro. Nesse caso, né, o próprio capítulo, o título do capítulo indica, ele fala do título do livro, certo? E aí ele fala, bom, estou escrevendo o livro, decidi usar o apelido que me deram, fica como uma homenagem ao poeta do trem, né, o meu poeta do trem, tá? Tem um lado irônico, porque ele não achava que o cara era poeta coisíssima nenhuma, acho versos péssimos, dormiu durante a leitura, mas falar, não, assim, ele, né, de repente ele me desculpa, eu entendo que eu nunca guardei rancor por ele me dar esse apelido e falar mal de mim, e aí tem uma certa crítica a autores do período que ele está escrevendo, né, ou que ele está representando ali, é, com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá acreditar, cuidar, no sentido de acreditar, que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Tem livros, nesse momento, que estão sendo publicados, que a única coisa que tem dos autores é o título, todo o resto foi copiado. Outros livros, nem isso. Os autores copiam até o título de outros autores. Tá? Bom, vamos para o capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Então, né, o primeiro capítulo é só para explicar o título, não é o livro em si. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão, pena, a caneta, nesse caso, né? Eu escrevi com aquela pena, caneta e tinta. Então, o que me motivou a escrever esse livro? Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construída de propósito, levado de um desejo tão particular que me fecha em imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no dia novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Então, ele fala, olha, eu vivo só, né, só tenho um criado em casa, a minha casa é própria, é uma casa que eu mandei construir do zero, e o que me motivou foi um desejo que é quase vergonhoso, mas uma vaidade, enfim. Ele decidiu imitar, construir uma casa exatamente em novo, nesse bairro, um pouco mais afastado do Rio, a casa em que ele se criou numa antiga rua, a Rua de Mata Cavalos, que ficava mais próxima ao centro do Rio, e que nos processos de expansão do Rio de Janeiro, a casa foi demolida, a própria rua, pouco tempo depois deixou um tempo depois deixou de existir, né? Dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Então, ele reproduziu o mesmo formato e as características da casa. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobrado, sobrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas, os mesmos quartos e salas. Na principal destas, na sala principal, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam dos bicos de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Nota, então, que é uma decoração que mistura, né, elementos da natureza, flores, pássaros, certo? E elementos históricos ligados a uma história da antiguidade latina. Então, César, Augusto, Nero, aí figuras do Império Romano, né? De Roma, da Roma Antiga, Massinissa, e aí, com os nomes. Então, tinham esses medalhões, esses escudos dessas figuras no teto, nas paredes e tal. E, e tinham figuras de imagens de pássaros, flores e tudo mais. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Então, quando eles mudaram para lá, provavelmente ali no final dos anos de 1840, início dos anos de 1850, mais para frente no livro, me dá uma noção de data para a gente, citando o ano de 1857, como o ano em que ele estava na adolescência, estava com seus 15 anos. Ele fala que a casa era de uma década anterior, então talvez aí da década de 1830, mais ou menos. Naturalmente, era o gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. Pinturas americanas, quer dizer, estamos falando de uma paisagem, de um cenário relacionado às Américas, não norte-americanas aqui, certo? Que a gente ainda não tinha conceito de né, essa divisão de América do Norte são os Estados Unidos da América, os americanos são as pessoas nascidas nos Estados Unidos da América, eram todos que nasciam no continente americano, América do Sul, América do Norte, tudo faz. Então,
Provavelmente essas imagens tinham pássaros e flores brasileiros, né? E escudos, imagens que remetiam à Roma Antiga. Talvez, se fosse uma arquitetura que a gente às vezes chama de eclética, que acaba misturando estilos arquitetônicos, artísticos de períodos distintos. Nesse caso, me parece uma mistura de arte neoclássica ainda, preservada, com as figuras dos imperadores, dos governantes romanos, e os elementos da natureza brasileiros. Tá? O resto da casa, além do teto, das figuras, da decoração da sala e tal, 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 o resto também é análogo, parecido. Tem o chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavador. Então, é uma propriedade meio rural mesmo, né? Com uma pequena horta, flores, legumes, um poço e tudo mais. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. Então, ele faz um comparativo, né? Porque nessa casa em que ele vive, a casa dele preserva essa intimidade, essa memória do passado, na sua forma, mas também né, uma casa meio soturna, meio silenciosa, enquanto o exterior, a vida na cidade, fora daquela casa, é ruidosa, e aí ele faz comparação com agora é como no passado, certo? Então, no passado, algo dentro parecia mais tranquilo, algo íntimo parecia mais tranquilo, enquanto algo externo, ou a vida pública, parecia mais ruidosa para ele. Meu fim evidente, nesse caso, o meu objetivo, né, o meu fim, esse tipo de objetivo evidente, era estar às duas pontas da vida e restaurar na velhice e a adolescência. Então, quando eu construí a casa, meu objetivo era esse: recuperar na velhice, essa fase da vida que ele está já, quando ele manda construir essa casa, a adolescência, a memória dessa fase da vida em que ele viveu lá na rua de Mata Cavalos. Pois, Senhor, tem aí a interlocução com o leitor, essa é uma outra marca machadiana que percorre né, também o Quincas Borba, ainda que tenha um narrador em terceira pessoa, mas uma marca do Machado, esse narrador intruso, se intromete na nossa leitura, fala diretamente com o leitor, provoca o leitor. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. O homem consola-se mais ou menos das pessoas que tem. Mas falta eu mesmo. Esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Então, ele tenta, na velhice, resgatar a juventude, reconstruindo a casa, certo? E a gente vai ver que o livro ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai recuperar suas memórias do passado, vai voltar lá na adolescência, no tempo que ele morava nessa casa de Mata-Cavalos, né, nessa casa na rua de Mata-Cavalos, lá em 1857, aos 15 anos, e já na velhice, como se fosse uma forma de recuperar o passado, mas ele diz, não é possível recuperar o passado. Por mais que a gente tente disfarçar, é que nem quem pinta a barba, pinta o cabelo para disfarçar, ou quem falsifica um documento para fingir que é mais jovem, mas, enfim, pode até enganar os outros, mas não é possível enganar a si mesmo. Então você sabe a sua realidade, que o tempo não regride, não volta. Tá? Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Eu adoro esse trecho. Mais do que irônico, ele é sarcástico. Né? Ele fala que todos os amigos recentes que ele tem, todos os amigos que ele tem são de data recente, porque os amigos antigos foram estudar geologia, o estudo da Terra, dos Campos Santos. Os Campos Santos são os cemitérios. Né? Quer dizer, ele tenta fazer uma espécie de eufemismo para dizer que todos os seus amigos antigos morreram, né? Mas acaba sendo, enfim, sarcástico, mas fazendo uma piada com a morte dos outros. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários. Tal frequência é cansativa. Então, ele mantém vínculo com amigas muito mais novas que ele e que ele não entende, que acreditam na juventude, né, que defendem a juventude e que poderiam até rejuvenescê-lo, fazê-lo se sentir mais jovem em companhia delas, mas ele não consegue se sentir mais jovem porque ele não entende a língua que elas falam, as gírias que elas falam, o vocabulário que elas utilizam, o que obriga muitas vezes a consultar dicionários, e isso acaba sendo muito cansativo para ele, que já é um velho. Certo? Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. A certo respeito, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho, que a fez molesta, e, de memória, conserva alguma recordação, doce feiticeiro. Em verdade, pouco apareço, e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gastado em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Então, ele está dizendo que essa vida que ele vive hoje
é diferente, não é necessariamente pior. Ele pensa no passado, um monte de coisa que ele achava incrível, que ele no passado achou maravilhosa, encantadora, perderam o encanto na velhice. Certo? Assim como também algumas mágoas, algumas tristezas, alguns sofrimentos também perderam um pouco dessa dor, né? Mas que ele guarda ainda alguma memória doce, meio fantasiosa dessa fase da juventude, mas, enfim, na vida já mais velho, ele se mantém recolhido, não se expõe muito, passa a maior parte do tempo sozinho, plantando, é, colhendo e lendo. Come bem, né? Afinal de contas, ele é um rico proprietário e não dorme mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares. Então, ele começou a pensar em como extrair, né, passar o tempo e tal, já que tem tão pouca coisa para fazer e tão pouca vida social. Ele pensou em escrever um livro, como ele é, enfim, vocês vão ver depois que ele é formado em Direito, ele pensa em escrever sobre lei, jurisprudência, filosofia ou política. Depois, como ele mora afastado do centro do Rio, ele pensa em escrever uma história dos subúrbios cariocas, das periferias dos bairros mais periféricos do Rio de Janeiro, mas os menos urbanizados, né, os subúrbios. Mas percebe que isso ia ser cansativo, que ia exigir documento, data, pesquisa, e tudo era muito árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstruir meus tempos idos, pegasse na pena, pegasse a caneta e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras como ao poeta. Não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Então, ele fala, né, que tudo que ele pensou era muito cansativo, muito trabalhoso. Ele pensou, ele olhou para as imagens no teto, para a ideia que ele teve de restaurar a casa da juventude na velhice, tentar recuperar assim a juventude, e ele tenta fazer a mesma coisa na literatura, como eu já contei para vocês. Então ele pega a caneta e começa a pena e começa a reviver isso, né? E aí ele faz menção a um poeta, o poeta do Fausto, nesse caso, a obra Fausto. Estamos falando do Johann Wolfgang von Goethe, autor alemão romântico, mesmo do Sofrimentos do Jovem Werther, né, dos Sofrimentos do Jovem Werther, certo? E Fausto é uma obra que fala de um homem que um dia encontra, é abordado pelo diabo, e o diabo faz uma série de propostas para ele, mas ele se vê sempre assombrado por esse pacto que ele faz com o diabo. Por isso, né, as sombras que o perseguem e tudo mais, e o narrador pensa que essas memórias são como essas sombras que pairavam na vida do Fausto. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tom. Leia, comecemos a evocação, uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Então, ele fica muito entusiasmado com essa ideia, né? E agradece as figuras no teto, nas paredes da casa dele, que o fizeram pensar em escrever esse livro de memórias e reconstituir a juventude na velhice, e que isso pode ser um passo, um trampolim para ele, depois de escrever essas memórias, uma coisa muito pessoal, partir para uma obra de maior fôlego, uma obra mais importante. E aí ele fala, bom, vou começar contando uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu, na verdade, ele quer dizer que da qual eu nunca me esqueci. Ele fala, tive outras, muitas melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. Porque é nessa tarde que ele se dá conta do grande conflito que ele vai ter na sua juventude e que vai atravessar boa parte da sua vida. É isso que vocês vão ver nos capítulos seguintes, certo? E aí ele convida a você, leitor, que você entenda o que ele se passou e porque essa tarde foi tão marcante, lendo a sequência da obra. Tudo bem? Bom, e com esse convite do próprio autor, a gente encerra esse vídeo do Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Eu agradeço muitíssimo vocês terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se empolgado para ler o livro, porque Machado de Assis é absolutamente brilhante e Dom Casmurro é uma obra que todo mundo precisa ler, precisa experienciar. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado.
e até a próxima.